Senhor, nós te entregamos esse tempo, pedindo que as tuas santas mãos venham nos conduzir na direção da tua vontade nesta manhã. Nosso desejo é desfrutar daquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. O Senhor conhece a nossa mais profunda e extrema necessidade. É por essa razão que cremos que o Senhor nos reuniu aqui. Muito obrigado, Senhor, por nos dar um tempo tão precioso de adoração. Agora, Senhor, tenha os teus céus abertos sobre nós. Fale de maneira viva. Fale de forma que o nosso coração venha a ser desnudado diante de Ti. Nós te rogamos neste momento, Senhor. No amado nome do Teu Filho, se revela, mostra a Tua face na Tua palavra. Nós queremos Te tocar e ser tocados por Ti. Em nome do Teu Filho Jesus. Esta é a nossa oração. Amém. Meus amados, vou contextualizar a todos os irmãos dentro daquilo que foi compartilhado ontem, para que possamos prosseguir vendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem reservado para nós nesses dias. Ontem começamos aqui em Números capítulo 10, vendo o versículo 2 e depois nós lemos os versículos 12 a seguir. Alguns pontos muito importantes acerca da partida do povo de Israel ali do Monte Sinai. Aqui Números capítulo 10. Então nós vimos que Deus ordena ao povo de Israel que faça 2 trombetas de prata. Essas trombetas deveriam ordenar a marcha deles por toda aquela peregrinação até Canaã. Deus coloca um detalhe que para nós é muito precioso. A partir do versículo 2, nós vemos que os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai segundo a ordem de marchar, porque agora Deus quer que o seu povo tenha uma posição de um exército e não de escravos, como eles eram lá no Egito. Se você estuda essas peregrinações, se o Senhor permitir, nós poderemos ver pelo menos as 3 estações seguintes, que é Kibroth Hattaavá, Hazerote e Ritma. Essas 3, de maneira muito especial, elas vão mostrar para nós como, tendo essa revelação da palavra, o conhecimento da palavra, a visão da palavra e ainda cair nas artimanhas de Satanás. Esta é uma grande advertência para nós, irmãos. Porque ouvir a verdade, ver a verdade, conhecer a verdade, pregar a verdade, ainda não é tudo. Nós devemos viver a verdade. Não é só conhecê-la. Porque fazer tudo isso, ouvir, ver, conhecer, pregar e permanecer no engano, é algo que permite que Satanás tenha fissuras, brechas em nossa vida pessoal e também na nossa vida comunitária, na nossa vida congregacional. Muitos dos nossos fracassos têm sido aí, irmãos. Ficamos boquiabertos, ficamos eufóricos quando temos conhecimento da verdade. Queremos falar disso para todo mundo, queremos ensinar. Porém, irmãos, a nossa primeira atitude deve ser, ao ouvir a verdade, corresponder a ela. Nosso coração pode ser enganado aí, porque Satanás, ele é astuto. A sua grande habilidade é a sutileza. Você já imaginou, irmãos, o quanto ele é sutil, o quanto ele engana, a ponto de se transformar em anjo de luz. E nós nos deixamos levar pelas suas armadilhas, que sutilmente se formam.
Meus irmãos, nós necessitamos ter um coração diligente. Nós necessitamos que o Espírito Santo nos ajude a desenvolver o dom de discernimento de espírito. Então, quando você estuda esse capítulo 10, você vê esta ordem do Senhor. Agora o seu povo deve marchar como um exército nessa terra. Outro ponto que eu coloquei para vocês está no versículo 13, que está assim: assim partiram pela primeira vez. Então nós sabemos que eles não haviam partido pela primeira vez. Eles haviam partido desde Ramsés. Eles passaram por Ramsés, Sucote, Etam, Pirreirote, Mara, Elim, Aluz, Dófica. Aí eles passaram pelo deserto de Sim, Refidim, e aí chegaram no Sinai. Então, todas essas outras estações, eles passaram e partiram. Porém, aqui o Senhor diz que foi a primeira vez. Por que a primeira vez? O detalhe é simples, porque o versículo anterior responde para nós. É a primeira vez que eles vão partir como um exército. É a primeira vez que eles vão partir tendo consciência da batalha, da grande batalha. Isso tem que falar de forma muito alta no nosso coração. Isso tem que impactar os nossos ouvidos espirituais. Porque o sentimento que tem, irmãos, que é neste ponto, justamente neste ponto, que nós, como igreja do Senhor, temos falhado. Nós perdemos noção da gravidade da batalha espiritual. Temos ignorado o inimigo, que ele é muito mais poderoso do que nós. Seus disfarces, seus enganos, suas artimanhas, seus métodos sutis, imperceptíveis, suas variadas formas de agir. Quando pensamos em tudo isso, somado à sua extraordinária e maligna capacidade de persuadir, de enganar, de distrair. Imagine, irmãos, que de cada 3 anjos que havia nos céus, ele conseguiu convencer um para fazer parte da sua rebelião contra a autoridade de Deus. É um inimigo qualquer, irmãos? Você pensa que esse inimigo é um inimigo comum? Não. Muitos cristãos perderam a noção disso. Ou às vezes têm ignorado isto. Nós não devemos, irmãos. E como que nós vamos lutar? Como que é essa batalha? É uma arena onde nós entramos e partimos para cima dele? Não. Nessa batalha, o nosso chamado é sustentar o testemunho da vitória de Cristo. Porque diante de Deus só existe um vencedor, e esse vencedor é o seu Filho. Apocalipse capítulo 5, quando João chorava porque viu aquele livro atado, selado por dentro, por fora, ele ouviu aquela voz que disse para ele: não chores, não chores, porque ali estava, irmãos, uma declaração muito importante para João e para nós. Aquele cordeiro que venceu, ele é o vencedor. Diante de Deus só existe um vencedor, e esse vencedor é o seu Filho. Então tomar essa armadura espiritual constituída dessas peças implica dizer que nós devemos permanecer na vitória do Calvário. Jesus o venceu. Colossenses 2,15 diz que Jesus o despojou publicamente, ou o expôs ao desprezo quando dele triunfou lá na cruz do Calvário. Então este é o vencedor. Então o que significa a nossa vitória? A nossa vitória, irmãos, consiste na nossa ignorância, na nossa superficialidade espiritual. Quando somos ignorantes, quando não atentamos ao Evangelho de maneira viva, de maneira real, quando preferimos um caminho onde nós vamos desenvolver o caráter cristão sem o trabalho da cruz, sem o caminho da cruz, onde o nosso relacionamento com a palavra de Deus se restringe a conhecimento e não a vida, não a relacionamento. Não é só ler a Bíblia, é deixar que ela leia você. Porque quando você abre esse livro, e você abre tendo essa consciência, você não apenas estará lendo a Bíblia, mas essa palavra está
penetrando dentro de você. Porque ela não é uma palavra constituída apenas de letra, é uma palavra constituída do elemento vida, zoe, vida divina. Este livro é único, é singular. Nós temos que ler este livro no seu sentido literário para que ele nos leve à palavra viva. Então, irmãos, quando nós temos esse comportamento, às vezes até inconsciente, nós não percebemos que a nossa fé é uma fé religiosa. É uma fé que ela se dissolve nos primeiros combates. O entendimento errado dessa armadura, o entendimento errado do inimigo, o entendimento errado da natureza dessa batalha é que nos leva ao fracasso. Quantas comunidades cristãs têm sofrido amargamente algumas derrotas que têm maculado o testemunho do Senhor? Quantas, irmãos? E nós culpamos todo mundo, culpamos os irmãos. A gente acha que o nosso problema é com os irmãos. Nosso problema é com ele, ou o problema dele é conosco. E nós estamos lutando uns contra os outros. Essa não é a verdadeira batalha, é o que se esconde por trás daquilo que é aparente. Então nós não percebemos isso, irmãos, porque nos falta discernimento, nos falta uma consciência maior dessa guerra, dessa batalha, e qual é a finalidade dela. A gente acha que a finalidade do inimigo é a minha vida particular. Pode ser que através da minha vida ele queira destruir toda a minha família, pode ser que através da sua vida ele queira macular todo o testemunho do Senhor numa comunidade. Aqui nós podemos colocar dois exemplos. Um está aqui no capítulo 12 de Números, que foi em Hazerote, quando Miriam se levantou, ela e Arão se levantou contra Moisés. Não vou ler nenhuma passagem, nenhum texto, mas vou deixar isso para vocês depois considerarem aos pés do Senhor. Quando Miriam fez isso em Hazerote, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o povo, a nuvem se deteu e o povo não pôde partir. O povo não pôde partir. Considere isso, irmãos. Enquanto Miriam não foi tratada, ela teve que ficar fora, para que ela fosse curada daquela lepra. Está vendo isso, irmãos? Imagine que o pecado de uma pessoa atrasa o mover do Senhor numa comunidade local. Vou dar um outro exemplo que está muito ligado a esse. Josué capítulo 7. Se você quiser abrir a Bíblia, só para mim te mostrar alguns detalhes que às vezes na exposição superficial a gente não atenta aos detalhes, mas eu preciso só te colocar alguns pontos aqui para a gente avançar, irmãos, com a ajuda do Senhor neste assunto. Se você estuda aqui o capítulo 7, mas eu preciso te dar um texto que vai te ajudar muito aqui. Quando você estuda o capítulo 6, você sabe que o povo de Israel, eles tiveram aquela conquista, tomada de Jericó. Lembra disso? Então Deus havia ordenado para que não se pegasse nada, não se apanhasse nada. Sabe por quê? Tudo naquela cidade era algo consagrado à idolatria, ao paganismo. Não era para pegar nenhum dos despojos. Aí no capítulo 7, você vai ver assim, que inicia o versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Se você pegar o versículo 18 aqui, do capítulo 6, esse versículo é muito importante. Então você vai colocar aí, junto dessa palavra, condenadas, ou frase, coisas condenadas. Coloca o versículo 18 do capítulo 6, para você entender. Está assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as, vós condenado, não a tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel.
E o turveis, isto é, vocês vão entrar em trevas. Sabe o que o Senhor está dizendo? Deixa eu me parafrasear. Se vocês pegarem essas coisas condenadas, vocês vão estar em trevas. Aí, voltemos para o versículo 1 do capítulo 7. Porque Acã, filho de Cami, filho de Zabdi, aí diz, de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Aí você vem o versículo 2, enviaram, pois, Josué de Jericó homens a Ai, que está junto a Bet-Ravém. Essa palavra, essa frase, Bet-Ravém, significa casa das vaidades. Ao oriente de Betel. Aí a história é o seguinte, aí diz que eles foram lá, espiaram, aí versículo 3 diz que voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, mas subam uns 2 ou 3 mil homens, destrua aí. Não vamos nos cansar com isso. Irmãos, eu estou lendo rápido, mas eu deveria ler bem mais devagar, porque a questão é séria. Existem pontos delicados aqui, que servem para a nossa experiência cristã. Eles estavam agora diante do inimigo aparentemente mais fraco, porque eles acabaram de ter uma grande vitória sobre uma grande cidade, extremamente fortificada, e essa cidade caiu simplesmente porque eles deram um brado. O que derrubou aquela muralha não foi o barulho da voz deles, mas a fé que eles tiveram na palavra de Deus. Então, esse detalhe é muito pequeno, mas, irmãos, ele é um fundamento para que nós nos mantenhamos sempre firmes. Entende? Pode ser muito pequeno, mas sem este fundamento, você pode ter todo o conhecimento da Bíblia, ler a palavra de Deus pelo menos 3 vezes ao ano. Eu vou te dizer, você ainda não terá força suficiente para vencer nessa batalha. Então o povo de Israel, eles subestimaram o inimigo. Eles não entenderam que a batalha era espiritual. Não dependia do tamanho aparente das provas, das tribulações. Meus irmãos, olha que palavra o Senhor tem para nós. Nós não devemos olhar para o tamanho, para as dimensões aparentes das provas pelas quais nós estamos passando. Veja isto, não podemos. O nosso foco não deve estar no problema, mas o que é que se esconde por trás dele. Discernir o ambiente. Discernir não requer olhos físicos, mas uma mente renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Uma mente sensível para perceber a voz do Espírito Santo, nos dando detalhes que os nossos olhos não são capazes de ver. Mas o Espírito, ele vê, e ele nos ajuda a perceber. Então o povo de Israel, eles olharam o inimigo aparentemente menor, eles acharam que com poucos soldados eles poderiam destruir aquela cidade. E foi o contrário, irmãos. Eles foram e voltaram envergonhados, derrotados. Foi aí que Josué se deu conta. Irmãos, quando você estuda e você chega a esse ponto, você vai lendo aqui até o versículo 7, aí você vê que Josué, ele rasga suas vestes, ele rasga o seu coração. É quando ele se dá conta que algo sério aconteceu. Ele ora a Deus. Aí quando ele ora a Deus, ele diz assim, ó Deus, o que é que vais fazer do teu grande nome? Foi aí que ele percebeu que aquela luta, aquela guerra, era com o propósito de afrontar o nome do Senhor. A derrota de Israel era uma afronta ao nome do Senhor. Isso tem a ver conosco, irmãos. Os nossos fracassos espirituais, eles não atingem apenas a nossa moral. As nossas derrotas não atingem apenas o nosso lar, o nosso casamento, a nossa vida pessoal. As nossas derrotas, os nossos fracassos afrontam o testemunho do nome do Senhor. Eu creio que isso por si só é suficiente para esmagar o nosso coração. Por quê, irmãos? Por uma simples, extraordinária verdade. Nós somos
Nós somos, por causa da misericórdia, amor e graça de Deus, o seu testemunho na terra. Nós somos a sua igreja, nós somos os seus filhos, nós somos um povo com um caráter celestial. Um povo exclusivo que ainda está nessa terra para um propósito exclusivo. Nossa vida não é um acidente do acaso, nossa vida é parte de um propósito eterno. Se o cristão não tem essa consciência, então ele caminha a ermo. Ele está andando sem saber para onde vai. Mas se você tem essa consciência, que os seus pés estão aqui nessa terra, mas o seu coração está no céu, que os céus e a terra se encontram nessa realidade orgânica, viva que é a igreja, isso tem que mudar a nossa maneira de pensar. Então, irmãos e irmãs, olha o que Josué diz: o que vais fazer do teu grande nome? Aí, versículo 11 diz: Israel pecou e transgrediu minha aliança, que lhe ordenei. O Senhor havia falado lá no versículo 18 do capítulo 6. Tomaram, maldito, do anátema, furtaram, dissimularam. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que a palavra de Deus estava sendo falada. Sabe aquela palavra que cura? Sabe aquela palavra que nos é enviada para trazer arrependimento? Porque Deus, Ele não aparece de maneira súbita para trazer sua ira sobre algum mal que tenhamos praticado. Primeiro, esse Deus de amor, esse Deus de graça, esse Deus de misericórdia, Ele se levanta, Ele se move por meio dos seus vasos, por meio dos seus instrumentos, e Ele fala face a face, quando muitas vezes, irmãos, o Senhor nos trata duramente. Se nós somos sóbrios, nós somos capazes de olhar e ver que a face de amor dele veio primeiro, promovendo arrependimento, mas o nosso coração dissimula. Aí por isso que o Senhor diz, dissimularam. Olha o que ele diz, furtaram. A palavra do texto hebraico eles se enganaram, ficaram se enganando a si próprio. E o pior, dissimularam. Até debaixo da sua bagagem puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Irmãos, poderíamos ler só essa frase dezenas e dezenas de vezes e fazer uma pergunta para nós: por que muitas vezes nós não conseguimos resistir às astutas ciladas do diabo? Porque de maneira pessoal e também congregacional nós não temos resistido ao inimigo? Porque existem muitas coisas ocultas entre nós e em nós que desagradam ao Senhor. A questão aqui não está na força do inimigo. A questão está no terreno propício que nós demos a ele para que ele prevalecesse sobre nós. Porque se mantivéssemos a nossa posição de um coração quebrantado e rendido diante do Senhor, não há força das trevas que prevalecerá contra nós. Então você vê como que é a natureza dessa batalha. Não é tanto entrar lá, irmãos, pegar a nossa espada e tentar cortar a orelha de Satanás. Não, irmãos, a espada tem que entrar em nós. É em nós que ela tem que entrar. A espada do Espírito aqui na armadura não é contra Satanás, é contra nós. É isso que nós precisamos, irmãos. Então, coisas ocultas, coisas que não são tratadas, pecados que não são confessados, porões que nós deixamos trancafiados no nosso coração, são esses que criam fissuras na nossa vida, para que Satanás nos atormente, para que Satanás nos humilhe, para que Satanás envergonhe em nossa vida, ou exponha a vergonha em nossa vida, o nome do Senhor. Aí às vezes você ouve alguém dizer assim: mas isso aí é um cristão? Isso é um cristão? Esse casamento é um casamento de cristãos? Irmãos, não é a sua vida, não é a minha vida, é o nome do Senhor que nós carregamos nessa terra, que está em vergonha, exposto ao opróbrio. Eu creio que é isso, irmãos, que deve levar o nosso coração a se rasgar diante do Senhor e dizer: Senhor, exponha a minha vida, o quanto o Senhor tiver que expor. Ganhe o que o Senhor tiver de ganhar em mim. Entre, Senhor, nesses porões fechados, trancafiados que existe aqui. Abre para Ele. Abre. Você não tem coragem de abrir para um irmão? E eu acho que isso é um ponto muito delicado mesmo.
Agora abre para quem vai te ouvir, vai te curar, vai te perdoar, vai te transformar. Mas abre com um coração sincero. Não abra por desencargo de consciência. Abra porque o seu coração está esmagado pelo arrependimento por causa da palavra do Senhor. E aqui, irmãos, é que consiste a nossa vitória. Lembra de Jacó? Quando você estuda a vida de Jacó ali no Vale de Jaboque, diz que ele lutou como homem e prevaleceu. Diz que ele venceu. Mas se você ler a história, você vai ver que ele não venceu, ele foi derrotado. Não é curioso isso? Diz que como homem ele lutou com Deus e venceu, ele não venceu. Até onde eu sei, o Senhor tocou na articulação da coxa dele, o nervo mais duro. E ele saiu mancando para o resto da vida dele. Então, se você olha aqui, como que ele venceu? Paulo vai nos responder isso lá em 2 Coríntios capítulo 12. Ele diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a nossa vitória consiste em sermos vencidos pelo Senhor. Então, irmãos, eu creio que se tem uma frase que nós poderemos agarrá-la e fazer dela a nossa oração nesta manhã, é: Senhor, nos vença. Nos vença, Senhor. Nos coloca no chão, nos vença. Porque a vitória do Senhor sobre nossa vida é a derrota de Satanás. Quanto mais o Senhor nos vencer, mais Satanás estará derrotado em nós. Amém? Então, esses dois pontos aqui, me perdoe por colocar um parênteses tão longo, mas nós saímos lá de Números, capítulo 10, versículos 11 e 13, e a gente deu uma pincelada no 14, e vimos aqui para a Epístola aos Efésios, porque aqui vai nos mostrar a natureza, o chamamento, a vocação da igreja. Eu creio que não há outro livro da Bíblia que nos mostre com tamanha clareza a igreja do Senhor Jesus como Efésios. Não é isso? Se você pegar os versículos 22, 23 do capítulo 1, você vai ter uma visão da igreja como o corpo de Cristo. Os versículos 21 e 22, você vai ter a visão da igreja como santuário, da morada de Deus. Se você pegar o versículo 4, capítulo 3, você tem a igreja como o mistério de Cristo. O versículo 24, capítulo 4, você vai ter a igreja como esse novo homem. O versículo 27 do capítulo 5, você vai ter a igreja gloriosa. Então nós temos aqui 5 frases que definem para nós os diferentes aspectos da igreja segundo a mente e o propósito de Deus, revelado na Epístola aos Efésios. Aqui está, podemos dizer, que do ponto de vista da doutrina, a revelação mais elevada da natureza, do caráter e do chamamento da igreja. Agora, irmãos, quando você chega a Efésios capítulo 6, versículo 10, algumas versões estão assim: quanto ao mais. A tradução brasileira, que é uma tradução que eu considero muito, diz assim: finalmente. E esta é, na verdade, a palavra que se encontra no texto original. Nós precisamos agarrar o sentido exato dessa palavra, como ela se encontra aqui dentro do cenário, deste cenário contextual de Efésios. Porque se nós perdermos o sentido dessa palavra, como ela foi colocada nesse cenário literário da revelação da igreja aqui em Efésios, nós vamos perder o seu sentido. Nós vamos apenas vê-la como a conclusão da carta. E não é isto que Paulo tinha em mente. O que ele quer mostrar é que, além da igreja como corpo de Cristo, como santuário, como esse mistério de Cristo, como esse novo homem, como essa igreja gloriosa, ela também é um exército. É um exército que está em um grande campo de batalha e que ela não pode falhar. Porque ela tem um grande inimigo, que ele está colocado em uma grande ordem estabelecida de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade, que atua em todas as diversas áreas do mundo espiritual. E nós não podemos ser descuidados. Para Paulo, isso era algo tão importante que a maneira como ele dispõe as frases aqui, por si só, já deve chamar a nossa atenção. Veja, ele diz assim no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus.
E depois o versículo 13, tomai toda a armadura de Deus. Você percebe a ênfase? Você percebe o quanto Paulo enfatiza esses pontos? A necessidade de que nós venhamos nos revestir do Senhor, tomar toda a armadura de Deus, não é tomar algumas partes da armadura, mas toda a armadura. O que quer dizer que esta armadura, ela só funciona se todas as partes estiverem inseridas juntas, ou trabalhando conjuntamente. Vamos observar detalhes aqui. No versículo 11 ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Essa frase, ficai firmes, que se encontra aqui nesses dois textos, o versículo 11 e o versículo 13, significa estar em pé, permanecer em pé, não cair, resistir. Irmãos, irmãs, procure discernir esta frase. Sabe o que ela quer dizer? Que a todo tempo existem dardos, existem ciladas, armadilhas, disfarces do inimigo, que tem como único propósito nos destituir da nossa posição espiritual. Perder a realidade da nossa posição espiritual é o cúmulo do fracasso. É isso que Satanás quer fazer, nos destituir da nossa posição espiritual, nos levar à queda, ao fracasso, à vergonha. Então Paulo diz, fique firme, você venceu, fique firme, porque a guerra não terminou. Você passou por uma prova, e você se viu aprovado pelo Senhor, fique firme, porque vem mais. Entende? Você já tem algo para contar, porque você passou por uma grande prova, recebeu uma grande bênção, então não conte. Não conte. Você não tem nada que contar, porque a guerra não terminou. Não se descuide, fique firme. Porque pode ser aí, esse foi o problema de Josué. Ele acabou de passar por uma grande aprovação, uma grande vitória, e subestimou um inimigo pequeno. Satanás se disfarça com coisas pequenas. E sabe qual é o grande problema que nós temos? Achar que nós somos experientes. Achar que nós temos experiência. A nossa experiência, nas experiências, sabe qual é o resultado disso? Nada. A nossa experiência deve ser Cristo. Nossa vida deve ser uma vida vivida na experiência de viver Cristo. E você nunca, ainda no tempo dessa carne, ainda nessa dispensação, você vai poder chegar ao ponto de dizer, eu estou vivendo a plenitude máxima de Cristo. Porque quanto mais você vive Cristo, mais você sente necessidade de vivê-lo. E quanto mais você vive Cristo, mais você percebe que está no começo de aprender algo novo. Você nunca chega ao fim, porque Cristo é inesgotável. Não caia nessa tolice de achar que você já está pronto, que você está preparado. Nunca caia nessa cilada de olhar para as suas experiências e falar, vou escrever um livro. Vou escrever um livro, eu tenho muito que ensinar para os irmãos. Nada disso, irmãos. Nada disso. Nós não temos nada para ensinar, temos muito para aprender. Se alguma coisa deve ser ensinado em nossa vida, sabe o que é, irmãos? Nossos fracassos. Dizer para os irmãos, irmão, nesse ponto eu já caí. Porque a minha experiência não serve para você. A experiência serve para você, a experiência de Cristo. Ninguém constitui uma escola para o outro. A nossa escola é Cristo. Nosso aprendizado é Ele. O material didático é Ele. Irmãos, não caia nesse risco. Não caia. Essa é uma cilada. Então você vê aqui, outro ponto que eu quero mostrar para vocês, antes de entrar nos detalhes da armadura, que é para mim muito importante ter que mostrar isso para vocês. Observe o versículo 13.
Está assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Olha aqui, irmãos, frase, separe essa frase, dia mau. É um dia que acontece e vai acontecer. Em algum momento ele vai surgir. Você nunca o espera, mas ele chega. E quando ele chega, é porque Satanás, já ao longo de algum tempo, preparou todo o pântano para você entrar. Você não é capaz de ver de si mesmo, por si mesmo. Precisa da ajuda do Senhor. Mas o dia mau acontece. E às vezes é um dia tão ensolarado. É um dia que você fez tantos planos. Você pensou em algo muito especial naquele dia, mas foi justamente aquele dia que Satanás planejou para ser o dia mau. Vou dar 3 exemplos para vocês. O primeiro está em Gênesis capítulo 16. Abraão tinha vivido uma experiência tão gostosa com Deus no capítulo 15. Você se lembra? Deus se revelou de maneira tão especial a ele. Deus abriu o coração para Abraão. Deus deu para ele uma promessa. A promessa daquilo que ele mais almejava, um filho. Então ele chega em casa com todo aquele pacote de bênção espiritual. E quando ele vai compartilhar com Sara, Sara começa a mostrar um coração incrédulo. Ou então, creio que naquele momento, para aquela mulher ter ouvido tudo aquilo, ela tentou dar uma ajudinha. Ela tentou colocar a carne dela com a fé de Abraão. Então Abraão absorveu aquilo e misturou fé com carne. Então ela achou que poderia ajudar Deus a concretizar aquilo no coração de Abraão. Foi quando ela toma uma mulher, Agar, que era sua escrava, que foi pegada lá no Egito. Quando eles passaram pelo Egito, Abraão comprou alguns escravos, inclusive Agar. Aí ela entrega, e ali eles fazem aquele plano engenhoso para poder facilitar, propiciar um caminho para que Deus pudesse executar sua vontade. Irmãos, Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa do nosso suor. Deus não precisa do nosso esforço, da nossa força. Deus precisa que nós nos rendemos. Ele quer a nossa rendição completa. Porque a nossa rendição completa requer fé. Fé é o contrário do nosso suor. Meus irmãos, veja isso. Aquele foi o dia mau na vida de Abraão. Olha as consequências daquele dia até hoje. Até hoje nós podemos ver as consequências daquele dia mau na vida de Abraão. Olha o mal que ele produziu para a sua própria geração. Olha o mal que ele causou por causa daquele dia que está registrado em Gênesis capítulo 16. Um outro exemplo. Números capítulo 20. Ali no final, irmãos, no final, ou nas estações finais do povo de Israel, eles estavam prestes a entrar em Canaã, o que nos fala da plenitude de Cristo. Moisés cansado, Miriam tinha morrido, e o povo começa a murmurar, queremos água. Aquilo vai afligindo o coração de Moisés. Aí Deus novamente, bondosamente, pacientemente, diz para Moisés: o que você tem na mão? Tem um bordão, então vai lá, mas fala, rocha, não é ferir. Deus tinha mandado ele falar. A palavra rocha ali é diferente lá de Horebe, quando ele passou pela primeira vez, porque a rocha ali era um tissur, era uma rocha pequena. Aqui a palavra rocha fala de uma rocha muito grande, porque é uma figura. Lá em 1 Coríntios 10,4 fala que aquela rocha era Cristo, era uma teofania de Cristo. A primeira mostra ele no seu estado de humanidade, de humilhação, ele foi ferido. Esta não, irmãos, essa mostra ele exaltado, glorificado. Agora Moisés, ele chega ali, pega o seu bordão e toca na rocha. Oh, irmãos, que dia mau. Aquele foi um dia mau na vida de Moisés. Porque Moisés deixou de glorificar Deus diante daquele povo. Irmãos, 40 anos havia se passado. Pense se você consegue pensar, imaginar, refletir sobre cada detalhe da vida de Moisés, tudo que ele passou,
o seu sofrimento, as suas lutas. Quantas experiências difíceis, mas ele estava ali. Se você começar a juntar cada uma delas. Quando eles passaram ali, chegaram em Pirairote, ele olha para trás, o exército de Faraó, ele olha para frente, aquele mar, e ele ficou, eu creio, irmãos, um pouco perplexo. O povo começou a ficar agitado, impaciente, desesperado. E começaram a dizer, será que Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui na praia? Aí Deus disse, o que você tem na mão, Moisés? Isso é uma vara, toca na água. E ele tocou, e a Bíblia diz que a nuvem do Senhor passou para de trás. Imagina, irmãos, o povo passou e a nuvem ficou aqui, deteve em trevas o exército de Faraó, e o povo passou. Que lindo é isso, irmãos? A nuvem ficou entre eles e o exército de Faraó. Cada experiência que ele passou, aí eles saem daquela experiência de Pirairote, aí entra naquela estação de Mara, vai vendo cada uma delas. O povo não tinha o que beber, tinha ali uma água, mas era amarga. Deus diz, Moisés, está vendo esse lenho? Pega esse lenho, coloca na água. Cada experiência, irmãos. É lindo você pensar assim. Mas o que aconteceu naquele dia? Foi um dia mau. Ela não foi uma experiência mais nem menos do que as outras. Moisés viu muita coisa. Moisés viu a terra abrir e tragar as famílias de Datã, Coré, Abirão diante dos olhos dele. Ele viu aquelas serpentes abrasadoras atacar o povo, matá-los. Quantas coisas. Aquela experiência, se você for olhar, aquele momento, foi o mais simples. Foi um momento muito simples. O povo estava angustiado, com sede, a rocha estava ali, e Deus disse, fale a rocha. Só ele falar. Mas ele chegou com o coração irado e feriu a rocha. Que dia mau, irmãos. O Senhor chama ele de lado. Mostra Canaã, diz, Canaã está bem ali, porém você não vai entrar. Pensa, irmãos. Dia mau. É apenas uma passagem que nos dá uma paisagem para nós refletirmos sobre a nossa própria vida. Situações simples que trazem prejuízos irreparáveis. Vamos adicionar um outro exemplo. 2 Samuel capítulo 11. Se você observar o versículo 1, diz que nos tempos em que os reis saíam para a guerra. Aí o final do texto diz assim, porém Davi ficou. Quero que você observe esse versículo 1. Era o tempo dos reis ir para a guerra. Aí o texto na sequência diz que Davi enviou Joabe, mas eu quero que você capture aí, o final do versículo 1 diz assim, porém Davi ficou. Ah, irmãos, alguns poréns da Bíblia causam até calafrios. Tem alguns mas, alguns poréns, que nos causam calafrios. Diz que Davi ficou. E existe uma composição hebraica dos textos seguintes, diz assim que ele saiu no terraço e viu uma mulher formosa. Essa palavra viu ali, irmãos, ela tem uma conotação muito importante do texto hebraico. Que diz assim que foi uma visão provocada pela cobiça. O que significa que Davi não apenas viu a mulher, mas que ele já tinha cobiça no coração. Que a visão dele foi promovida pela cobiça. Isto é, ele olhou porque ele desejava olhar. Então, quando você junta tudo isso, irmãos, sabe o que você tem? A descrição aqui é que Davi ficou porque ele quis ficar. Ele ficou porque ele queria ficar. Agora preste atenção, era tempo de guerra. Era tempo de guerra. Então Davi, ele mostra para nós aqui uma coisa muito importante. O perigo de nós acharmos que os grandes inimigos são aqueles que estão fora de nós. Existe um inimigo oculto que age dentro de nós. Você quer um texto para te ajudar a pensar sobre isso? Marcos capítulo 7, versículo 21. É do coração do homem que procede as coisas mais pervertidas. O maior inimigo de Davi estava dentro dele. Silencioso. E que estava disposto a satisfazer os sentimentos mais animalescos do seu coração. Está aqui, irmãos. Tempo de a guerra. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? De guerra.
Meus irmãos, deixe-me citar alguns textos. Aliás, vamos ver isso rapidamente, vamos ver alguns textos, um conjunto de textos, um quadro de textos, para nós entendermos, porque quando você chega aqui em Efésios, e você vê essa palavra aqui, porque não temos que lutar, está vendo essa palavra, lutar, aqui no versículo 2, lutar, ela é muito importante. Veja, Lucas capítulo 13, vem comigo aqui, versículo 24, está assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Sublinha essa palavra, esforçai-vos, é a palavra, lutar. Lutar. É a mesma palavra do texto original que está ali no versículo 12 de Efésios 6. Colossenses capítulo 1, versículo 29. Veja que no 28 ele coloca uma sentença muito importante, ele diz assim: a quem anunciamos, quando ele fala Cristo em vós a esperança da glória, ele diz: a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de, essa frase significa com propósito. Qual o propósito? Cristo a esperança da glória era o que Paulo anunciava, era o ensino dele, era a sua demonstração, encorajamento aos irmãos, mas tinha um propósito disso, a fim de apresentar todo homem perfeito, a palavra perfeita aqui é maduro, maduro em Cristo, para o qual também trabalho lutando. Existe um combate espiritual. Irmãos, nós não temos tempo de nos deter nesses textos de forma particular. Mas aqui você vê, especialmente os irmãos que servem ao Senhor com o encargo dos anciãos, no encargo do ensino, da pregação da palavra, no ministério profético, para edificação do corpo de Cristo, para que a igreja não seja uma igreja menina, levada ao redor por todo o vento de doutrina, das artimanhas que induzem a igreja ao erro. Então Paulo está dizendo aqui que nós temos que lutar, é uma batalha, para que nós possamos um dia, se possível for, apresentar todos aqueles que o Senhor nos confiou, maduros em Cristo. É uma luta. É uma batalha de todo o tempo. É uma batalha que não cessa. Capítulo 4, versículo 12 aqui de Colossenses. Paulo fala de Epáfras. Ele diz: Epáfras vos saúda, o qual é um de vós, servo de Cristo, sempre lutando intensamente. Então a visão que Paulo passa de Epáfras era um irmão que lutava intensamente. A palavra aqui também dá a ideia de agonizar. É uma luta que leva à agonia. Encerrando, vamos aqui, irmãos, para 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, o versículo 12. Está assim: combate. 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé. E por último, aqui 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ele diz: combati o bom combate. Então essa palavra combatir, lutar, esforçar, agonizar. 2 Timóteo 4, 7. É uma batalha que nos leva à agonia. Mas quem que é isso, irmãos? Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Quem que é isso? É como se alguém dissesse: espera aí, mas quando eu converti para não ter problemas. Me ofereceram um evangelho onde tudo ia desaparecer. Eu fiz todas as campanhas do mundo para que eu não tivesse mais problemas. E o que eu mais tenho é problemas. Te ofereceram o evangelho errado. O evangelho é o inverso. Irmãos, agora sim que você vai entender os problemas. Antes você tinha problemas e não entendia. Antes você tinha problema e não sabia como lutar. Então qual é a vantagem da vida cristã? É que você entende os problemas e você sabe como lutar. E o privilégio é que antes você tinha problemas e não sabia o que era a vitória. Você achava que a vitória tinha a ver com o que você fazia. E agora a vitória não tem nada com o que você vai fazer ou não. A vitória consiste, em primeiro lugar, naquilo que Cristo fez por nós.
E segundo, é se nós permanecemos na vitória dele. Agora, essa frase, irmãos, tem muita coisa por debaixo dela. Não é tão simples assim. É isso que nós estamos vendo. Esses são os detalhes. Então tem o dia mau, tem essa batalha. Irmão, se você disser para mim, se tem alguém aqui que diz para mim, meu irmão, sinceramente, eu não tenho essas lutas aí. Irmão, por favor, me ajuda. Eu vou ficar perto de você a vida toda. Você deve ser uma escola. Você já deve ter sido arrebatado e está aqui só o corpo. Isso não tem... Eu não conheço nenhum cristão assim, irmãos. Sinceramente, o povo de Deus tem enfrentado batalhas. Muitas dessas batalhas, irmãos, muito dessas batalhas tem a ver com as fissuras que há na nossa vida. Então nós podemos entender o seguinte: existe a batalha no sentido natural, ela é contínua, ela é amarga, ela é dolorida, ela tem a ver com aquilo que o diabo é, tem a ver com o que ele faz, tem a ver com seus propósitos, com seus intentos, contra, em primeiro lugar, Cristo. Então significa que inevitavelmente, porque nós estamos em Cristo, nós nos tornamos os seus alvos. E a única forma dele atingir o Senhor é nos atingir, porque nós somos membros do seu corpo. Membros do seu corpo. Por outro lado, essa batalha também tem a ver com as fissuras, com as brechas, com a minha ignorância. Tem a ver com com as posições erradas que eu tomo, as liberdades. Porque muitas vezes, com os olhos abertos, nós abrimos portas para que Satanás se aloje dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida. Porque ele virá de todas as formas, ele virá contra o seu cônjuge, mas ele quer te atingir, e ele quer atingir a Cristo. Ele vem contra os seus filhos, ele quer atingir o seu casamento, ele quer atingir a Cristo. Ele quer atingir a igreja de Cristo. Então como que nós vamos ignorar tudo isso? Vamos fingir que nada disso existe e vamos nos mergulhar no conhecimento da grandeza da igreja? Nós podemos fazer isso, irmãos. E qual é o resultado? Um rastro de morte atrás de nós. Comunidades se acabando, se dividindo, os irmãos completamente desanimados. Aí vem um desânimo, vem um abatimento. A gente fica tentando achar rachadura na parede para ver se é isso que está desanimando os irmãos. Se é o problema no som, se é o problema com as cadeiras. Ah, irmãos, espera aí, o que se esconde por detrás desse desânimo? Não é a nossa ignorância espiritual, não é a nossa falta de discernimento. Aonde é que está o foco disso? Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, as suas sutilezas. Quando Paulo diz assim, antes de entrar também, preciso mostrar isso para vocês. Quando ele fala sobre as astutas ciladas do diabo, volte aqui em Efésios capítulo 6, por favor. Aqui no versículo 11 diz, revestivos, Efésios 6, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aqui eu quero terminar. A palavra ciladas aqui, ela vem de um termo que no original significa métodos sutis, imperceptíveis, invisíveis. Irmãos, irmãs, agarrem isto. Por quê? Por uma simples razão. Na nossa ignorância, nós achamos que Satanás sempre vai vir com um rabo grande, um chifre, um tridente na mão. Ele vai vir de uma forma assustadora. Ele vai vir de uma forma que vai causar arrepios. Não vem, irmãos. Muitas vezes ele vem de uma forma que nos causa emoção. Muitas vezes ele vem para satisfazer os anelos da nossa alma, da nossa mente que não foi renovada. Seus disfarces são infindáveis. Não pense que Satanás é um burro com orelha grande. Imagine, irmãos, ele tem uma inteligência maligna, satânica e perversa. Toda a sua inteligência é para o mal. E ele vai nos distraindo. E quando você vê o amor que esfria, é uma oração vazia, é o distanciamento da palavra de Deus.
Quando você olha para a sua vida, você fica igual a Laodiceia. Sabe o que os irmãos de Laodiceia disseram? Não temos falta de nada. Isso é, eles não sentiam falta nem de Deus. Não temos falta de coisa alguma. Tem uma declaração mais dura do que essa, irmãos? Muitas vezes, eu e você não dizemos isso, mas nossa atitude diz. E para Deus nós falamos muito mais com a nossa atitude do que com as nossas palavras e pensamentos. Nossas atitudes falam de forma muito alta diante de Deus. A maneira como Deus lê a nossa atitude ultrapassa o limite da nossa capacidade de ver a nós mesmos. Porque Deus não vê apenas nossas ações, Ele vê as nossas motivações. Ele não vê apenas por que você faz algo, mas qual a motivação por que você faz. É aí, irmãos, aí você acha que a sua frieza é fruto da frieza da igreja? Você acha que os seus problemas é fruto porque o mundo está em trevas? Nós não temos desculpa, nós somos indesculpáveis. Quando você pensa que o que Cristo fez por você, o que Ele é por você, o que Ele está fazendo por você, o que o Espírito é em você, o que o Espírito está fazendo em você, o que Ele está fazendo por você, isso por si só justifica o fato de que nós não temos direito de nos fazermos de vítimas diante de Deus. Porque essa armadura está aqui. Ele diz, tomai, revesti-vos, e não dê as costas para ela. Você vai ver que não tem nenhuma peça aqui para proteger as costas. Porque você não pode dar as costas nesse campo de batalha. Meus irmãos, no outro período a gente continua. Mas vamos encerrar por aqui. Vamos continuar com o nosso coração diante do Senhor, sendo diligentes em receber, em ouvir, e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver essa palavra. Que Deus abençoe. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua voz tem vindo a nós. Senhor, não permita que o nosso coração esteja petrificado diante da tua voz. Quebranta o nosso coração em tua presença nesta manhã, Senhor. Dá-nos um coração quebrantado, um coração rendido, um coração que te ouve, um coração que está disposto a se comprometer com aquilo que tu falas. Ajuda-nos, Senhor. Nós necessitamos que teu Espírito nos ajude a agarrar esta palavra em nossa vida, porque ela é uma palavra de vida, e o contrário, Senhor, é que nós podemos desprezá-la e ter em nós um caminho de morte, fissuras, brechas. Senhor, olha para a tua igreja neste lugar, olhe para cada pessoa neste lugar. O Senhor conhece quantas brechas, o Senhor conhece quantas fissuras existem no nosso coração, pelas quais o inimigo tem entrado, tem produzido desânimo, tem nos tornado frios com o Senhor, frios, superficiais na oração, superficiais na palavra, superficiais na comunhão. Temos nos tornado um obstáculo para aquilo que tu queres fazer na tua igreja. Senhor, quebranta-nos nesta manhã. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome do teu Filho. Nos ajude. Amém.